E aí galera, beleza? Detonado Games na área, eu sou o Aurélio e galera, vamos falar sobre os jogos de Resident Evil cancelado. Tem uma listinha com vários jogos aí, eu confesso que alguns jogos eu nunca ouvi falar. Provavelmente foi cancelado no começo da produção, por isso que não chegou a muitas pessoas nem ficou sabendo da existência dos jogos, né? Então vamos começar a listinha aí. O primeiro é o Resident Evil 1.5, que logo após o primeiro Resident Evil ter sido lançado, a Capcom começou a trabalhar em uma sequência para o game, mas a cancelou para criar o Resident Evil 2 que conhecemos atualmente. E apesar de algumas semelhanças, é bem diferente do Resident Evil 2 lançado. Leon Scott Kennedy ainda era um dos protagonistas. No entanto, a personagem inédita Elsa Walker, motociclista que havia acabado de chegar em Raccoon City, estava no lugar de Claire Redfield. O game chegou a um estágio bem avançado de desenvolvimento, mas foi cancelado por não estar bom bastante. Muito material acabou reaproveitado no Resident Evil 2 que conhecemos. O próximo da lista é o Resident Evil Dash, um dos jogos mais obscuros entre os títulos cancelados de Resident Evil. O projeto Dash é considerado uma espécie de Resident Evil 1.25, pois existia menos antes da versão 1.5 que eu falei anteriormente. O título foi mencionado apenas uma vez pelo designer Yoshiki Okamoto e seria exclusivo do Sega Saturno. A história do jogo se passaria em Raccoon City e teria como principal foco plantas que foram contaminadas por vírus e se tornaram agressivas com os habitantes. As plantas monstruosas foram reaproveitadas em Resident Evil Outbreak File 2, mas o game foi cancelado para não atrasar a produção de Resident Evil 2 na época. E aí galera, vocês estão curtindo o vídeo aí? Eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí, aperta o botãozinho do like aí aqui embaixo no vídeo. Isso fortalece muito o canal, ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Agradeço muito, se puderem também compartilhar. Fico muito grato. E para quem é novo aqui no canal, tá chegando agora, se inscreva aí no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade no canal, não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Bora pro próximo nome da lista aí. E o próximo é o Resident Evil do Game Boy Color. Quando a Nintendo anunciou o upgrade Game Boy Color do seu clássico portátil Game Boy, a Capcom se interessou em criar uma versão de Resident Evil original no aparelho. Um projeto extremamente ambicioso. As primeiras imagens mostravam um bom esforço, se considerada todas as limitações técnicas. Essa versão foi desenvolvida pela Hot Gin e chegou a ser terminada. Porém, assim que o game foi enviado para avaliação da Capcom, a empresa decidiu que não o lançaria. Segundo a produtora, a qualidade do game não atenderia ao patamar exigido pelos fãs. O próximo jogo da lista é o Resident Evil Portable. Após Resident Evil Dash, esse é o game com menos informações disponíveis. Resident Evil Portable chegou a ser anunciado oficialmente pela Capcom durante a E3 2009 e convidou os jogadores a votarem para escolher um protagonista, mas depois desapareceu completamente. O jogo não chegou a ser cancelado oficialmente, porém a empresa nunca mais o mencionou. A falta de popularidade do PSP a longo prazo e altas taxas de pirataria podem ter sido motivo do cancelamento. Por um tempo especulou-se que parte do jogo foi reaproveitado para Resident Evil Revelations no Nintendo 3DS, mas não há evidências sobre isso. Bom, o próximo jogo da lista aí é relacionado ao Resident Evil 4 que conhecemos hoje, mas uma versão que foi feita e acabou sendo cancelada é o Resident Evil 4 Hook, e ela é uma das mais conhecidas, né? Foi desenvolvida para GameCube, ela passou a ser chamada de Hook por conta de um estranho fantasma que portava um gancho e perseguia o protagonista, novamente o Leon Scott Kennedy. A jogabilidade do game ainda era bem semelhante aos Resident Evil tradicionais, com ângulos fixos de câmera e corredores apertados. Alguns jogadores reclamaram do fator sobrenatural de um fantasma, mas na época a Capcom afirmou que havia uma explicação científica por trás dele. Apesar de bem aceita, esta versão acabou cancelada em favor do Resident Evil 4 lançado posteriormente.
E outra versão de Resident Evil 4 que foi cancelada é o Resident Evil 3.5, que também ficou conhecida como Fog, devido ao novo vírus que se espalharia pela neblina. Leon Scott Kennedy ainda seria o protagonista do game, mas seu corpo reagiria de maneira diferente e ganharia superpoderes ao ser afetado pelo vírus. Como o conceito começou a se afastar muito da série Resident Evil, foi rejeitado pela Capcom. No entanto, esta versão do jogo foi retrabalhada e transformada na série Devil May Cry. O último nome da nossa lista aí é o Resident Evil Zero. Ele não deixou de ser lançado, mas uma versão que foi produzida para o Nintendo 64 foi cancelada. Resident Evil Zero foi o único que ainda chegou a ser lançado posteriormente com o conteúdo mantido. O game foi inicialmente desenvolvido para o Nintendo 64, mas migrou para o sucessor GameCube após o fim do console. Boa parte de Resident Evil Zero já estava pronta no Nintendo 64, porém a transição para o GameCube permitiu que o jogo fosse ainda mais longe do que o planejado. Entre as novidades estavam cenários pré-renderizados animados, como trem em movimento e efeitos gráficos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!